Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Hoje, o dia de São Tomé, um dos discípulos, um dos apóstolos, com João 20, de 24 a 29. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com os outros apóstolos quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas Tomé lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto belíssimo e que tem tanto a nos ensinar. Em primeiro lugar, a gente deve compreender que Tomé não estava desacreditando dos discípulos, dos seus irmãos. Não é exatamente isso. A incredulidade de Tomé é diante de algo tão grandioso, pelo fato dele ter visto Jesus flagelado e morto. E assim também como os discípulos, de princípio, não creram em Maria Madalena quando disse que o tinha visto. Assim também os discípulos de Emaús. Então essa forma de Tomé se expressar não está desacreditando, aspas, mas é uma incredulidade que passa o seu conhecimento, ultrapassa a sua lógica, o seu entendimento. Por isso que ele diz: "Eu quero ver, eu quero ver." Ou seja, ele quer ver, é um desacreditar acreditando, é uma incredulidade crendo, porque ele diz: "Então eu quero ver. Se vocês estão dizendo que ele apareceu, eu quero ver e quero pôr minha mão nas suas chagas." Então dá para a gente compreender e entender a posição daquele homem. Aquele homem que a expressão que ele vai falar, ela é acolhida por Jesus. Quando no final do texto de hoje, Jesus aparece e diz: "Tomé, põe teu dedo nas minhas chagas como tu querias. Tu não queria pôr teu dedo na minha chaga, nos meus pés, nas minhas mãos? Vem, põe." E Tomé cai de joelhos e diz aquela expressão que ainda nenhum deles tinha dito: "Meu Senhor e meu Deus." Ou seja, os outros tinham uma percepção, como Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, disse: "Tu és o Cristo, Filho de Deus." Mas veja a dimensão do entendimento de Tomé agora: "Meu Senhor e meu Deus." Ou seja, dando um entendimento claro da divindade de Jesus, um com o Pai, na graça do Espírito Santo. E Jesus confirma isso que Tomé diz, ao dizer: "Tu crestes porque viste." E aí, uma expressão de felicidade para todos nós que perpassam os séculos. Jesus ao dizer: "Felizes todo aquele que crê sem ter visto." Ou seja, diante da afirmativa
de Tomé de que Jesus é Senhor e Deus, Jesus confirma, mas não só confirma, também nos enaltece pelo fato de nós, mesmo sem tê-lo visto fisicamente, cremos no seu senhorio e na sua divindade. Mas tem um ponto importantíssimo aqui que Jesus diz a Tomé. Quando ele diz, depois que Tomé tinha dito que só cria se tivesse colocado no lugar dos cravos, o dedo no lugar dos cravos, aí Jesus vai e diz, põe teu dedo aqui nas minhas mãos, estende tua mão e põe no meu lado. Põe tua mão no meu lado. Olha que coisa maravilhosa. Por que põe tua mão no meu lado? Porque foi aquela lança que feriu o lado de Jesus, ultrapassa Jesus, chegando até o seu coração, e de lá jorra sangue e água. Sangue da Eucaristia, água do batismo. E Jesus diz, põe a tua mão no meu lado. Ou seja, tenha a experiência da Eucaristia e a experiência do batismo. E como Jesus diz, felizes todos aqueles que crerem sem ter vistos, ele está dando agora, não só a Tomé, mas também a todos os discípulos, essa grande unção de a unção pelo batismo e a graça da Eucaristia. Jesus está enviando Tomé e todos os outros discípulos e todos aqueles que se tornarem seus discípulos a incentivar, a promover o batismo em nome de Jesus e a experimentar da sua Eucaristia. Porque o batismo é o sacramento de iniciação cristã e a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, que para viver esse batismo é um convite a todas as pessoas. Não importa o que elas tenham vivido antes, não importa que tipo de vida tenham levado, de pecado, de devassidão, não importa. É se submeter a esse batismo em nome de Jesus. Esse batismo que purifica, esse batismo que cura tudo que é de pecado, e a Eucaristia, que é o próprio Jesus a nos alimentar, que é o próprio Jesus a vir em corpo e alma, corpo, sangue e corpo, carne e sangue, para ser nosso alimento. São João Paulo II, nosso querido São João Paulo II, ele diz que a igreja vive da Eucaristia. Por isso que a gente pode entender aqui, quando Jesus diz, põe aqui a tua mão no meu lado, ou seja, em primeiro lugar, experimentar dessa água que jorra do coração de Jesus, a água do batismo. E em segundo lugar, experimentar da Eucaristia, porque toda a igreja vive da Eucaristia. E nós sabemos que a Eucaristia, antes de ser corpo, é palavra. Então, é pela palavra, por isso que é importante essa oração diária com a palavra de Deus, é pela palavra que nós chegamos à salvação. Por isso que nós dizemos palavra da salvação quando acabamos de proclamá-la. Vamos fazer esse compromisso de, mesmo diante das nossas incredulidades, façamos como Tomé, proclamemos o senhorio e a divindade de Jesus em nossas vidas. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, hoje também de São Tomé e do santo da sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face
resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.